Olá, começando o primeiro podcast sobre papo de terapia comigo, Ed Maia e com o Diogo Cajati. A gente vai conversar bastante esses dias, essas próximas quinzenas, sobre terapias e com outros terapeutas também, né, Ed? Isso. A gente começa esse projeto hoje e no decorrer do tempo a gente vai trazendo convidados para poder falar um pouquinho sobre vários tipos de terapia, né? Sim, Vamos começar nos apresentando, né? sim. Eu sou o Diogo Cajati Eu sou Ed Maia. e o Ed, né? O Ed que é terapeuta e professor de holístico, né? Ele é Reiki Master, tarólogo, constelador familiar e estrutural, e fundador da Horas Terapias e Formações. Sim. E ele é Diogo Cajati, terapeuta professor de constelação familiar sistêmica e estrutural, também fundador da Oro junto comigo, nas terapias e formações, reikiano, tarólogo, administrador e empresário, né? Então a gente vai começar com a nossa vinheta. Rota a vinheta. Nossa primeira apresentação aqui hoje, primeiro programa, esse primeiro podcast, videocast, a gente vai falar sobre o tema de por que não fazer constelação familiar, né? E eu acho muito interessante quando a gente traz já de cara esse tema, a gente quis abrir com esse tema, né? Muito polêmico, Uhum. para as pessoas conhecerem um pouquinho, não só da constelação familiar, como também do nosso trabalho, né? Até para trazer um pouco da visão, né, da constelação familiar e o que que a gente acha, né, que tem que como que a constelação familiar pode ajudar e como que ela pode não ajudar também, né? Eu acho legal a gente ter essa separação trazendo uma visão bem real, né, da. Porque se for pensar bem, é sempre uma questão de olhar para toda abordagem terapêutica e achar que ela serve para todo mundo, né? E Uhum. que realmente todo mundo precisa constelar e que todo problema é sistêmico, e nem sempre é assim, né? Sim. Então, vamos começar, né, falando Sei. por que que a gente não deve fazer uma constelação familiar, né? Eu acho que esse primeiro ponto que a gente pode olhar o porquê de não fazer uma constelação familiar, né? É o que a gente sempre fala para os nossos clientes, né, para os nossos constelados, é que é necessário uma bagagem terapêutica, né? De, assim, é importante que a pessoa já tenha um desenvolvimento ali Sim, muito terapêutico, importante, né? né? Que ela vivencie isso, né? Não seja algo solto a eu faço outras coisas e cair numa constelação familiar. Isso realmente pode trazer alguns temas muito relevantes, né? Alguns traumas, muita coisa para ela que vai ser difícil dela lidar com aquilo, né? Então a gente tem essa preocupação, né? É o que a gente escuta muito, né? Falar que se constelação familiar é uma pseudociência, que não tem. E quando a gente estuda constelação, a gente começa a perceber que ela é uma ciência das constelações, das Das relações, relações. né? Então ela é como se fosse constelação familiar, ciência das relações. A gente toma ciência ou consciência de como que andam nossas relações, né? E para isso a gente precisa sim de uma bagagem, a gente precisa de uma jornada, porque autoconhecimento ele não é só essa questão de olhar para os meus problemas e tentar resolvê-los, né? Uhum. Pontualmente. Eu vou me conhecendo durante a minha jornada, eu vou percebendo o quanto eu vou mudando de tempos em tempos. E as terapias vão ajudando a gente nesse processo. E a constelação é uma delas, né? E ela não é a salvadora, ela não é a melhor, ela não é a que vai resolver os nossos problemas todos, né? Mas ela é uma das terapias que podem auxiliar no nosso processo de autoconhecimento, que é uma jornada, né? A gente não pode esquecer que autoconhecimento, espiritualidade, né? Tudo que envolve, assim, o nosso desenvolvimento humano, né? E pessoal, vai chamado pra gente para ter jornadas, né? É o que eu falo do despertar espiritual, né? Assim, é uma forma de despertar para a espiritualidade, para o autoconhecimento, né? E é onde a gente começa, mas eu acho que a gente não para nunca, né? A gente já está aí há 6 anos, 7 anos, Sim. né? Que a gente fez a nossa formação, o despertar espiritual veio antes disso, mas que a gente tem a formação em constelação, né? A gente fez ela juntos, mas já tem 7 anos e a gente nunca parou, a gente continua trabalhando, a gente continua constelando, a gente Porque constelar continua. não é um milagre, né? Isso, É bom lembrar isso também. É tipo sim. assim, eu acho que eu vou constelar, eu tenho. Tem gente que às vezes procura a gente mesmo. Falando assim, nossa, eu não tenho.
eu preciso constelar porque eu acho que isso que vai mudar, isso que meu problema é Resolver a a minha vida. constelação familiar que vai resolver, né? Por isso que a gente, como constelador, a gente procura ter essa visão de trazer para a pessoa mesmo a responsabilidade do processo dela terapêutico, né? Do acompanhamento que ela faz. A gente oferece esse acompanhamento também, que eu acho muito interessante ter. Mas o mais interessante é, constelação não faz milagre, como nenhuma técnica terapêutica faz, né? Então não adianta procurar nada achando que, tipo assim, eu vou ter um atalho, né? É como se a gente quisesse ganhar da vida, como se a gente quisesse não pagar o preço por se conhecer, que às vezes, por vezes, é muito doloroso mesmo, né? E a constelação vai trazer muitas dessas dores, ela vai trazer muitos desses problemas, assim, que a gente tem. Então, um dos motivos para não constelar é se caso você estiver agora, começando agora na sua jornada terapêutica, sabe? Começando a. Acho que participar dos grupos seria Sim, sim, com interessante, certeza. né? E conhecer, né? Eu Hum, acho muito legal a gente conhecer as técnicas, né? Não só a constelação familiar, mas todas as técnicas para a gente perceber o que que faz sentido para a gente, o que que sim, não faz, né? Algo que faz bem para mim pode não fazer bem para você, né? Pode não fazer bem para o Ed. Então é bom a gente se conhecer, né? Se experimentar, né? Então experimentar, tá num grupo, ver como é que funciona um grupo de constelação familiar, né? sim, Participar ali, entrar numa representação, ver como é que se sente e a partir disso começar a perceber, "Não, olha, será que isso faz sentido para mim? Será que isso não faz, né? Como a gente faz com tantas outras terapias, né? Nós mesmos temos outras terapias de formação, né? Que são terapias sim, que a gente sente que fez sentido. A gente primeiro vai como cliente, né? A gente experimenta aquilo, olha, isso fez bem para mim, né? Mexeu comigo aqui de alguma forma, né? Trouxe algum insight, trouxe alguma informação aqui que está sendo legal trabalhar isso, né? E a partir disso a gente resolve se aprofundar. Olha, essa técnica foi tão interessante que eu vou querer me aprofundar um pouco mais nela, né? Até que a gente chegue no lado de ser um professor da técnica, né? Muito porque ela fez sentido para a gente antes como alguém que usava essa técnica, né, para um bem pessoal, né, o próprio reiki, um tarô, né, sim, a gente faz, experimenta, olha que legal, gostei disso, né, então deixa eu desenvolver mais sobre isso, né, assim como é a constelação também, né, é interessante esse experimentar, né, e uma forma de experimentar é estar em grupos de constelação, participar, entender um pouco mais e outra coisa também, né, participar de grupos com outras pessoas, né, que talvez a gente não goste da técnica porque a gente fez com alguém que não tem muito a ver com a gente também, né? Acho que isso é muito importante sim. também, ter um bom relação ali entre o terapeuta, né, e o... Conhecer o terapeuta de uma forma com que a gente tenha um mínimo de ligação para fazer um vínculo terapêutico, né? Mesmo Sim. na constelação eu falo que é sempre bom a gente conhecer a visão de mundo da pessoa. Hoje no Instagram é mais fácil, né, da gente ver. Geralmente a pessoa Uhum. compartilha as ideias dela, compartilha a visão de mundo, compartilha a abordagem, compartilha quem ela é, né? Então, o primeiro vínculo começa aí, né? Eu vou começar a ver que ali naquele terapeuta, naquele constelador, tem algo que me chama, né, para conhecer através dele. E a minha primeira experiência, né, com constelação, eu lembro de chegar na sala, na constelação com a Aline Moura, aqui em BH, e no Ticura e tudo, então tinha uma galera, tava bem cheio, assim, e eu fui como para representar, e eu lembro que quando eu comecei, antes de participar, eu vendo do lado de fora, assim, era como se fosse um grande teatro. E eu pensava nisso, falava, gente, que povo louco, sabe? O que Uhum. que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí rolou uma constelação. Na segunda constelação eu fui como participante, né? E foi aí que eu senti o campo pela primeira vez e falei, Sim. gente, que poder que existe aí, né? Então, e eu entendo muitas pessoas que falam da constelação sem conhecer, né? A maioria das pessoas, aliás, né, que falam mal da constelação, que Uhum. chegam e falam assim, não, não faça constelação familiar, porque pega umas frases soltas, né, que a gente fala do Bert Hellinger por aí, tipo assim, ele fala isso, ele era aquilo outro, né? Ele era o que a maioria das abordagens são apresentadas hoje pra gente, né? Porque ele era um homem branco, ele era um homem hétero, ele era um Sim. homem velho, né? Então, ou seja, ele era um senhor já com a bagagem dele, com a cultura dele, né? E a gente for ver a maioria dos pensadores e daqueles que trazem pra gente algum tipo de bagagem terapêutica vieram desse Do lugar, mesmo lugar. né? Do mesmo lugar que ele, Uhum. né? E se a gente for estudar a história deles também, a gente vai achar um monte de coisa que nem é legal, né? Uhum. Mas mesmo assim, contribuíram de uma certa forma
para que nós, terapeutas, hoje bebêssemos um pouco dessa fonte. O Hellinger era uma fonte, né? Sim. Mas ele não é o dono da verdade absoluta, né? A gente não é Hellingeriano. Exatamente. A gente não leva tudo em consideração ao pé da Sim. letra do que é dito, E né? nem Até porque tem pode. muita coisa que é tirada da, da referência ali, né? Assim, pega uma frase solta, não te dá o tema, o que, que ele estava falando, o que, que ele quis dizer com aquilo, né? É, Pega simplesmente uma frase, joga lá, derrama aquela frase, e essas frases são muitas vezes postadas na internet, né? Ou a pessoa pega de algum livro dele um pequeno trecho ali e não pega todo o contexto daquela história, né? Eu acho que é sempre importante, não só com Hellinger, né? A gente vê isso tanto acontecendo, né? Principalmente nessas questões de fake news, muitas vezes pega ali uma frase que foi dita sem olhar nenhum contexto, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Até por, eu não diria nem por maldade, não, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Não se aprofunda naquilo, não tenta entender o que está sendo dito, né? Pega uma pré-indisposição naquilo e pega aquela frase, olha, né? Vou dar um exemplo de uma frase aí do Hellinger. É, o sucesso tem a cara da mãe, joga isso assim, né? Pum, né? Solto. aí a pessoa, E às vezes, ela não tem contato com a mãe, ela tem cheio de problemas terapêuticos que ela tá resolvendo com a mãe naquele momento, ela naturalmente fala, esse cara tá falando que eu não vou ter sucesso, né? E como se o que ele estivesse falando também fosse uma verdade totalmente absoluta, que é só algo, assim, muito solto, um recorte de algo que é muito mais profundo, né? A gente tem que, essa frase mesmo, a gente vai pegar cada palavra dessa sistemicamente, vai ver sim, sucesso, cara, né? Mãe, né? É muito profundo tudo isso pra gente poder falar que é só o sucesso, é a cara da é mãe. simples assim, né? Como É. se fosse. Você olha para sua mãe, você vai ter sucesso, né? É até do pai também, né? Que a força vem do pai, né? E quem te leva pro mundo é o pai, né? A gente vê no Brasil mesmo quando as pessoas não tiveram nem o nome do pai no Não tem registro, contato, aí né? elas vão olhar pra isso e vão falar assim, não, então peraí, então eu nunca vou pro mundo, né? Uhum, Eu não tive um pai pra me levar pra esse lugar, né? E outros terapeutas também às vezes também aproveitam disso e trazem um lugar muito bem marcado, né? O pai tem que ser assim, a mãe tem que ser assado, sabe? Porque senão vai criar trauma, vai ser uma família disfuncional. E não é muito por aí, né? Eu falo que trazer a visão sistêmica pra gente é se abrir para uma profundidade para chegar na raiz do que é. E não pode ser raso, né? Não pode uhum. ser uma questão de achismo, né? Não pode ser uma doutrina, né? Eu adoro essa frase, né? Abordagem terapêutica não é doutrina, né? A gente não quer doutrinar as pessoas. Sim. Chegar e falar assim, nossa, tem que ser assim, Ensinar como né? tem que ser, né? É, Como que você tem que lidar com seu pai, como você tem que lidar com sua mãe, né? Você tem que. É o que a gente vê muito, né? De você tem que aceitar o seu pai e a sua mãe, né? Quando a gente fala, né? Quando a gente vê essas coisas, a gente entende que não é ao pé da letra isso, não é? Ah, você tem que aceitar tudo, todos os traumas que aconteceram na sua vida. Não é simplesmente, ok, né? Tô todo fodido aqui e eu que sou responsável por isso e vou levar a vida assim, né? Não é bem isso que a gente leva, né? Assim, não tem uma receitinha de bolo, não é, fala assim, olha, faça isso, isso e isso e sua vida vai começar a fluir, né? Não é, olhe para sua mãe, né, que você vai passar a ter sucesso, ou aceite seu pai que você vai conseguir para a vida, não é isso, né? A constelação não é muito mais do que isso, né, Léo? e tem até quem gosta de constelação que leva isso no pé da letra, sabe? Que vira e fala assim, nossa, eu preciso aceitar a minha mãe, e faz uma pseudo-aceitação ali, querendo barganhar. Viu, vida? Eu tô aceitando a minha mãe, então me dê sucesso, Olha, eu sabe? sei que minha mãe não é quem eu queria que ela fosse, mas mãe, eu te Tudo aceito bem, eu assim. aceito. No fundo, não tá aceitando nada, Não tá né? aceitando nada, filho. Porque essa aceitação na constelação é uma aceitação não de pessoas, sabe? Nem de situações muito difíceis, nem de traumas, né? Porque às vezes vem. Muita gente fala isso, né? A constelação obriga a gente a aceitar os nossos traumas, né? E não Uhum, é sobre isso. Porque a aceitação, ela vem de um olhar não para pessoas, mas do que é, né? E dentro do que é, existem pessoas envolvidas nisso, sim. O que Né? que a gente fala de aceitação, que eu acho legal a gente falar, né? Que não é aceitar o que aconteceu, mas é saber que a gente não vai mudar o que aconteceu, né? Assim, aconteceu, olha, aconteceu, né? E o que que eu posso fazer a partir disso, né? A gente não consegue mudar o nosso passado, né? A gente não consegue mudar o que foi, né? Eu vejo que essa questão da aceitação é muito isso, é ficar com o que é de verdade, né? Assim, é pegar aquilo, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, né? Isso eu não consigo mudar, né? O aceitar é muito por esse lado, não é que isso vai fazer eu deixar de ter raiva, não é que isso vai me mudar e E passar isso a é ser, justamente o processo terapêutico, né? sim, Que é
eu começar a ver como que eu posso amarrar dentro da minha jornada. Eu não vou de cara aceitando nada, sabe? Todo mundo que faz terapia há muito tempo, né? Terapeutas que acompanham pessoas também sabem disso, né? A gente tem um processo para chegar até esse ponto de aceitação do que é. Uhum, E a constelação, às vezes, ela vai. Quando a hora, qual que é a hora de constelar, né? Se fosse o caso. É aquela hora que eu vejo que tem algo ali que tá faltando só eu dar meu último respiro naquele lugar, uhum, sabe? Chegar e de. E a constelação vai até onde a pessoa consegue ver, ela não vai além, né? Então, se por acaso um constelador vai além, ou se ele tenta manipular uma situação, como muita gente reclama por aí, né? Ah, eu fui obrigado a ajoelhar, sim, eu fui obrigado a falar que aceitava uma coisa que eu não aham, aceitava, eu fui obrigado a olhar para um trauma que era uma dor muito grande e me machucar com isso, né? Mais ainda. Então, a constelação vira um, um novo trauma, né? No caso dessas sim, pessoas. O que é muito triste, claro, mas que, de uma certa forma, para quando a gente procura alguém realmente que está constelando, que está procurando fazer um trabalho terapêutico, né, muito ligado a essa ajuda intervencionista, né, tipo, ali a gente vai intervir naquele momento uhum, dentro do processo da pessoa, né? Então você vem no seu processo terapêutico, chega um momento de constelar muitas vezes alguma questão, né? Que o constelador ajuda a achar qual que é. Nessa questão, a constelação vai ajudar a gente a perceber com profundidade o que estava ali, né? uhum. Ajuda a gente a perceber o que é, para depois a gente continuar o nosso processo terapêutico, E tem um acompanhamento né? depois disso, né? Eu Sim, acho que é eu acho muito interessante falar isso, importante. assim, a constelação não pode ser algo solto, né? Sim. Então, dito isso que o Ed falou, né? É bom a gente perceber mesmo, antes da gente. E aí a gente fala para qualquer técnica mesmo, né? Assim, antes da gente se envolver com aquela técnica, vamos nos envolver com o terapeuta primeiro, né? Porque a verdade é que nem todo mundo nasce para aquelas técnicas, né? Assim, Nem todo mundo nasce terapeuta, né? né? Assim, a terapia não é para todo mundo, né? Não é para todo Não é todo mundo, mundo nem que é para todo ser mundo terapeuta. nasceu para ser terapeuta. Não é um lugar que, tipo assim, ah, eu tô vendo que alguém tá dando certo, ganhando dinheiro, fazendo isso, eu vou lá fazer um curso de reiki, de constelação familiar, online, e vou começar a ganhar dinheiro com isso, Uhum. sabe? E não vai dar certo, É, né? e acaba gerando traumas em outras Sim. pessoas, né? A gente tem que ter muito essa preocupação, né? A gente está tratando com outras pessoas, E é né? A claro que o gente terapeuta não está, nasce pronto também, né? Que a gente tá falando sim, isso, a pessoa tá vendo aqui, a gente falando e falando assim, ouvindo, né, também. E falando assim, nunca voltar nesse nossa, lugar, né? eu não me acho bom, né? E vem a síndrome do impostor, falando, realmente eu sou uma fraude, vou largar isso. Não é isso que a gente tá falando, Uhum. né? A gente tá falando dentro de um lugar que um amadurecimento, ele precisa acontecer. A gente precisa ficar vigilante nisso quanto É uma terapeuta, sabe? construção também, É uma né? construção. Como a gente faz uma construção na terapia, a gente como terapeuta também é uma construção, né? A gente vai se construindo, vai se moldando, né? Tanto que cada terapeuta é diferente, né? Mesmo quando a gente faz, né? Eu e o Ed, a gente fez a formação no mesmo local, mas a gente é bem diferente, né? A forma que o Ed conduz uma constelação, né? A forma que o Ed conduz os atendimentos dele são diferentes do meu, né? É a forma que a Assim, gente aprendeu com o Toco, né? Toco Gabriel, nosso professor, né? Que tá aí abençoando a gente em algum saudades. lugar. É, ele também tinha uma forma, né? E eram 12 pessoas, né, na nossa turma, É, por aí. né? De 10 a 12 pessoas. E cada um desenvolveu a técnica e trabalha de uma forma diferente, né? Uhum. Como eu falo nos meus cursos de reiki, geralmente, cada um tem um mestre que merece, mas não é por questão de merecimento divino, né? Mas é onde eu consigo me ligar naquele momento para poder aprender a Beber daquela técnica, fonte mesmo, para né? poder constelar, para poder fazer alguém que vai me ajudarem naquele desenvolvimento humano que eu preciso naquele momento. Uhum. O próprio Hellinger, né, ele tem um livro sobre as ordens da ajuda, né, que é exatamente para a gente perceber qual que é o papel de terapeuta, né, para a gente entender, será que eu posso ser um terapeuta mesmo, né, como que eu posso trabalhar melhor, né? Não é simplesmente eu vou lá, faço uma formação e saio aplicando, né, a terapia que for por aí, né? Isso serve para qualquer terapia, não só para constelação, né? Então, o Hellinger tem o livro das ordens da ajuda, ele fala em 5 ordens, né? E depois ele tem mais um livro que vai falar de mais uma ordem de ajuda. Então, assim, o que ele chama de ordens da ajuda, né? São parâmetros, né? Para a gente poder, o que que um bom ajudante ali, né? O que que um bom terapeuta pode fazer para realmente ajudar, né? E eu acho muito legal isso. Se a gente pega essas frases soltas,
muito do que é dito aí, a gente vai ver que caso aquilo ali esteja realmente acontecendo, e aqui a gente não está para falar que não acontece, né? A gente sabe que acontece, a gente tem é, mal profissional em qualquer profissão, né? A gente não está livre disso, né? Mas a gente vai ver que não está sendo cumprida aquelas ordens, né? Ele não está de certa forma ajudando, né? É verdade. Ele tá muito olhando muitas vezes para ele mesmo, para processos dele, né? Como é difícil eu constelar algo que é um trauma meu também, né? Se eu não estiver bem com aquilo, se eu não estiver trabalhando aquele meu trauma, Eu costumo dizer que nós, terapeutas, a gente só leva as pessoas onde a gente já foi, né? sim. Se a pessoa às vezes está no mesmo lugar, assim, ou a gente desenvolve junto com essa pessoa, né, na gente Uhum, também, ou a gente acaba travando o processo terapêutico mesmo, tanto sim. nós quanto dela. Isso é comum a gente ver acontecendo, né? Uma pessoa é, que tem algum problema, sei lá, vou dar um exemplo que eu tenho um problema com meu pai e não está resolvido, e quando alguém vem constelar, fala assim, olha, todo pai é ruim mesmo, né? Assim, não presta, não vamos olhar para isso não, que isso é difícil mesmo, né? Assim, Ou então obriga a pessoa a aceitar um pai que eu nem aceito, né? ou isso, né? Nem Chega e bate eu, a joelha pro seu pai e fala que ama seu pai, e eu não consigo fazer esse nem eu consigo movimento, né? fazer Mas esse eu gosto de movimento, obrigar né? pessoas a fazerem Então, assim, a gente tem que ter um preparo mesmo, né? A gente um distanciamento, né? é um longo período, né? Até que a gente consiga separar uma coisa da outra, né? A gente conseguir trazer a nossa experiência, né? Ver a experiência do outro como um outro, né? Ele é um ser com as histórias dele, né? A gente não pode excluir as histórias do outro, né? O contexto que ele está inserido, que eu acho que é muito legal a gente É, falar sobre isso também, né? A cultura do lugar, o que que funciona de uma constelação aqui não é a mesma coisa que vai funcionar numa constelação numa outra cultura, né, Ed? é. Porque vem algo alemão, né, pra cá, Sim. pro mundo, né? Que Uhum. uma Alemanha pós-guerra, né? Enfim, muitos anos, mas já reiterando, integrando aquilo que aconteceu naquela época, né? Com as vergonhas, as questões todas. E vem para o Brasil que tem uma cultura totalmente diferente, Uhum. uma outra forma de ver Sim. e de perceber essas questões dentro das desigualdades, quando a gente fala de integração, por exemplo, é preciso levar em consideração qual que é o histórico familiar daquela pessoa em relação, basicamente, à figura do pai e da mãe, né? Uhum. Porque em terapia tem muito isso. Muita gente fala, ai que saco, vou ter que olhar para pai e para mãe de novo, né? Por quê que é tão importante eu ficar olhando para pai e para mãe? Eu tô cansado disso, eu sempre volto lá atrás. É porque muitas vezes o nosso comportamento, ele vem de como a gente significou a nossa experiência, como a gente conseguiu ficar com o que é lá atrás. Só que uma criança não sabe ficar com o que é de Uhum. forma, às vezes, não lúdica, Sim. né? Ou às vezes o trauma é muito grande, né? Às vezes é um abuso, às vezes é algo que realmente para ela naquela época nem sabia o que estava acontecendo, né? Uhum. Então cabe ao adulto, às vezes, olhar para trás e dar esse olhar, né? E nem sempre é fácil, e nem vai ser mesmo. E não é para ser fácil, eu falo sempre que não é para ser fácil, é para ser Sim. possível, Sim. né? E que o terapeuta faz, e a constelação faz, é tornar isso de alguma forma possível, né? Um caminhar, né, assim, que possa ser feito, né? O que eu acho importante, né, da gente pegar nesse ponto também é isso, né, assim, é a compaixão que a gente tem que ter pelo processo do outro, né? Que algo para mim, talvez eu consiga lidar com isso com mais facilidade, né? Mas quem está ali comigo não, né? E aí a gente está falando de qualquer trauma que possa estar influenciando ali, né? Assim, é bom a gente perceber que o que funcionou para mim não vai ser a mesma coisa que vai funcionar para o Ed, né? Olha, para mim, né? A gente falando aí desse ajoelhar para o pai e para a mãe, para mim isso pode ser algo fácil, né? Ah, quando eu fiz isso, minha vida melhorou e eu consegui aceitar meu pai e minha mãe. Não quer dizer que vai funcionar para o Ed também, né? Não quer dizer que vai funcionar para o outro. A gente tem que perceber que cada processo é um processo, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? E cada uma vai demorar o tempo que precisar, cada uma vai ter que ir por um caminho diferente, né? Não é um caminho único, né? Não é, faz isso, agora você aceita seus pais, agora você olha para sua E a história gente, eu e e você, a gente tem um número grande já de constelações, né? De sim, bagagem. Então a gente já viu muitas histórias de formas diferentes. A última constelação que a gente fez, aliás, no grupo, trouxe pra gente. uhum, Eu nunca tinha visto aquilo, né? uhum, E a gente é uma falou sobre novidade, isso. né? Eu olhei e falei assim: nossa, anos constelando, a gente não conhecia uma história daquela ainda. Não tinha Sim, visto um desenrolar daquele. E uhum. como que isso impactava, né? Então a gente aprende trabalhando também. Então assim, não é
toda constelação que chega com a mesma questão, a solução vai ser igual, né? É. Acho que Não é receitinha de bolo, eu né? acho que isso Ah, aí você tem um vício? Ah, então tá bom, você tá procurando, isso é falta de pai. Você exatamente. procura o vício no pai. Se o vício for igual ao do pai ainda, e a gente fecha Uhum, nesse lugar, e a pessoa olha pra isso e fala, tá, eu tenho essa informação, o que que eu faço com ela agora? uhum, aceito o pai. Né? Você fala assim, agora você tem que. Uma frase, né? Você tem que beber o seu pai de manhã, à tarde e à noite, né? A pessoa fala, velho, mas o homem é um escroto, sabe? Ele Sim. é ridículo. Eu não consigo nem lembrar dele sem Uhum, ter uma náusea, né? Ou então a pessoa não conheceu o pai, né? Que é a ela não realidade tem de nem muitos essa brasileiros referência, mesmo. né? É estatístico isso, Sim, né? Se a gente for procurar, tem gente que não tem nome mesmo do pai no registro, sim, né? sim. Aí a pessoa chega e vira e fala assim, nossa, mas eu ouvi dizer que consegue. E geralmente são as pessoas que mais falam da constelação justamente por isso. E é muito legítimo esse lugar, gente. É, Sabe? com Se eu pego certeza. uma frase que fala comigo assim, o que leva pro mundo é o pai, eu não tenho o nome do meu pai no meu registro, né? O É uma mínimo que eu vou sentença, sentir é né? dor. É uma sentença. É uma sentença. Eu falei assim, gente, tá, eu tô fadado, então, segundo essas pessoas, essa Exatamente. pseudociência, essas gente que não sabe de nada, né? Segundo esse homem branco lá, alemão, né? Eu tô fudido, né? Minha vida É, agora acabou. Então o papel às vezes do terapeuta, do constelador é trazer isso para dentro de uma realidade que abrace não só a cultura coletiva daquele lugar, né? Não só a forma com que a vida se apresenta dentro do Brasil, por exemplo. Não tem como eu falar certas coisas sem perceber que eu vou estar ferindo outras, né? uhum, Se eu tiver que falando, por exemplo, que a gente vê muito pela internet hoje, né? Esses recortes de podcast que a gente vai ter também. É, homens ensinando mulheres a serem mulheres. sim, E usando abordagem sistêmica para sim. isso, né? Tipo assim, ser mulher é isso, você tem que Uhum, ser assim, uhum. assado, né? E ao mesmo já vi mulheres também ensinando homens a serem homens, né? É mesmo Enfim, cada do mesmo sexo, né? Assim, não precisa. Talvez seja mais difícil mesmo a gente ver quando é um homem falando de mulher, a mulher falando sobre homem. sim. Mas nem quando é um homem falando sobre homem, né? E a mulher falando sobre mulher. Porque é pegar um exemplo, né? E usar aquilo ali como um padrão. Sim. E a gente sabe que o ser humano não é um padrão, né? A gente não vai caber num E a gente padrãozinho, está né? na era da quebra de padrões, Sim. né? Nesse é o momento agora. E a constelação auxilia nisso também, porque ela ajuda a gente a ficar com o que é. Imagina isso. Uhum. Dentro da minha história, a gente só consegue mudar a nossa história mesmo depois que a gente consegue ver, ficar com ela do jeito que ela é, Uhum. né? Eu não consigo mudar algo que para mim eu não consigo olhar, eu não consigo fazer uma mudança naquilo que eu não consigo integrar, né? Então esse processo de inclusão, que é algo que a constelação traz bastante, ele também está no nível social. Eu preciso Sim. incluir socialmente Sim. pessoas, né? Eu quero que pessoas tenham acesso à constelação, que ela não fique escutando só aquilo que é tão ruim, sabe? Mas que ela conheça a constelação, como ela pode auxiliar num processo, sim, de uma falta de um pai que dói muito, Uhum. sabe? De um pai que simplesmente não assinou meu registro, Uhum. de um pai que eu não conheço, Sim. né? Então, e a constelação pode ajudar nesse processo, Sim, com certeza. sabe? Ela pode ajudar pessoas a olhar para esse pai ausente, sabe? Ressignificar a vida de uma forma que sem romantizar. É o que as pessoas falam por aí, né? Tipo assim, não, você tem que amar o seu pai que você nem conheceu. Eu quero que ele se exploda, eu quero que ele morra, sabe? Eu quero que ele suma pra, Você tem que ir atrás do né? seu pai, né? Tem que ir atrás do seu pai É, internamente, integrar. A palavra pai e a palavra mãe na constelação ela é muito ampla, né? Não é uhum, só o papel de pai e de mãe, né? Igual eu falo, a gente pega um recorte, uma palavra, e a gente vai fundo nela, assim, e na simbologia dela também, tudo que ela representa, né? E eu sei que pode ajudar, eu já vi isso acontecendo, sim. né? Então, incluindo pessoas, incluindo situações, incluindo histórias que são muito reais. Então, a gente não vive dentro de uma fantasia, de um teatro, Uhum, né? A constelação ela ajuda a gente a ficar com o que é mesmo, sabe? A perceber e ficar com o que é, lembrando, não é enfiar água abaixo de ninguém uma verdade, não é doutrinar, né? Não é trazer uma filosofia sistêmica que vai ser a base da sua vida, né? Mas pelo menos seja um ponto de observação, né? Eu acho que sim. isso ajuda bastante a gente ensina no nosso curso de constelação para os consteladores, né? Não perca o seu ponto de observação da vida, sabe? O exercício sistêmico é muito esse. Eu sou um ponto que observo demais e estou em constante movimento de mudança e interação. E a constelação, ela é legal por isso, né? Ela te dá vários pontos de observação, né? Você vai começar a observar
por outros ângulos também, né? Em vez da gente ficar só fechado naquela visão que eu tenho ali, né? Muitas vezes de uma fala que veio de alguém, né? Minha mãe falou algo comigo e eu levei aquilo como uma verdade, um pai, com quem quer que seja, né? A constelação dá essa oportunidade da gente poder ver por pontos diferentes, né? E quando eu vejo por pontos diferentes, eu posso ver coisas diferentes, Sim. né? Então, assim, ainda é minha observação, ainda sou eu o observador, mas eu vejo por locais diferentes, né? É, e aí eu vou aumentando aquela meu campo, né? Eu vou aumentando o meu conhecimento, né? O que a gente fala do ganho de consciência, né? A gente vai aumentando a nossa consciência sobre a nossa vida mesmo, né? Sobre as nossas experiências, de como elas foram, de como elas me impactaram, né? Como elas ainda me impactam, né? Trazendo cada vez mais consciência, né? Eu acho que isso é um grande ganho da constelação, a gente ter esse ganho de consciência, né? Assim, Sim. a gente poder ver mais do que a gente já viu, né? Assim, a gente conseguir. Talvez tenha gente até escutando a gente aqui, ou vendo, né, assistindo, e não sabe o que é constelação, Sim. né, mesmo. Acho interessante a gente trazer esse ponto, né? O que que seria constelação familiar? Uhum. E eu lembro a primeira vez que eu perguntei isso pra alguém, a pessoa falou assim: falar de constelação é muito difícil, você tem que experimentar. A experiência fala por si só, né? Sim. Continuo concordando com essa pessoa, mesmo dando curso, mesmo me ensinando. Dependendo do tanto que a gente fale, né? A É, experiência ainda eu vai um posso pouco a falar, mas mais. tudo que eu falar não vai falar do que é experiência, né? Em Uhum. si, assim. Então, constelação não familiar, ela é uma técnica terapêutica. Então, se ela é uma técnica terapêutica, ela vai usar de uma abordagem para fazer um movimento, né? Uhum. E a constelação ela bebe de várias abordagens diferentes, né? Sim. E traz essa visão sistêmica, né? Então, ou seja, é uma técnica terapêutica que bebe de várias abordagens, trazendo dessas abordagens a visão sistêmica de cada uma delas. Uhum. E dentro desse movimento existe um campo que é formado, e esse campo que a gente vai chamar de campo morfogenético, alguns vão chamar de alma, né? Outros vão chamar de força, Sim. né? Então, cada constelador vai trazer uma forma diferente de tratar esse campo, né? Tanto que mesmo Heringer tratava de uma forma, Sophie tratava de outra, eu já vi outros terapeutas para tratarem de outras formas também. Então, esse campo que se forma, eu chamo de campo, né? Mesmo Uhum. esse campo que é bem abrangente, né, sem dar muito rótulo para ele, é ele que vai ajudar a gente a fazer os movimentos de integração, né, que vai levando em consideração as leis sistêmicas, Sim. né, que são três leis básicas, né, pode falar as três que eu sempre esqueço. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio, né? A gente vai estar Eu falei para ele sempre. falar porque eu sempre esqueço, tipo assim, eu começo a falar uma, eu falo duas e Aí a a terceira terceira eu some. não lembro. E nunca é a mesma, né? Às vezes eu lembro É. de hierarquia e ordem, às vezes eu lembro, né? Eu já esqueci uma já. Às vezes eu lembro daquela que eu esqueci. E assim vai, né? Então, assim, a gente sempre que vai olhar para a constelação, a gente vai estar sempre olhando para essas três leis, né? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio, né? Então, a gente vai falar Dentro desse campo vai estar rolando um movimento em que isso é levado em consideração, sim, né? sim, a gente sempre vai perceber, né? O que que a hierarquia fala, né? Que tudo tem que ter uma ordem, né? Muitas vezes chamada da lei da ordem também, né? Hierarquia e ordem tem que existe uma ordem, existe uma hierarquia, né? Nas relações, né? Dentro da minha família eu tenho uma hierarquia, dentro da relação aqui com o Ed a gente tem uma hierarquia, né? No relacionamento afetivo tudo tem uma hierarquia, né? Ou a gente é um par, ou a gente tem um acima da gente, né? Dentro de uma empresa, né? Tem o chefe, né? O gerente, coordenador e assim vai E é indo, né? importante que tenha para que aquela empresa Tem a tenha ordem, né? força, A né? partir Que da ela olhe para onde tem que olhar, enfim, né? A gente estuda isso bastante, a né? gente passou por Estrutural. uma experiência dessa nesse final de semana, né? Sim. Assim, a gente estava num restaurante e que a gente falou com cinco garçons para fazer. Eu posso fazer meu pedido para você? Ele não, peraí que eu vou chamar a pessoa. Aí ia lá e falava com o outro cara, e o outro cara falava assim: ah, não vou lá não. E aí Sim. ia assim, a gente falava com o outro, aí fingia que não ouvia, né? Aquele Que não era meu caos. papel. E o que estava faltando lá era um gerente que Sim, estava lá. Só sim. que ele não estava ocupando esse lugar, né? Ele E precisou aparecer uma outra mulher. Ela chegou lá mais no final, acho que chamaram ela de última hora para lá. dar um Talvez era jeito, até a né? folga dela, O que, coitada. qual que é a frase que provavelmente a Osana coloca ordem nesse lugar, né? Isso, né? E ela chegou colocando ordem, fazendo coisa, ou seja, e ela não era a gerente, ela era só também, pelo jeito ela trabalhava também numa organização ali, tudo talvez como garçom também, mas ela não era a gerente do lugar. Sim, mas ela tinha um papel diferente, né? Você vê que Sim, até a roupa dela era diferente dos sim, demais, né? Então, assim, era alguém que conseguia pôr ordem na casa, né?
A frase é essa, né? Colocar ordem na casa. Quando Falar ela assim, olha, chegou quase no final já dos é, almoços, né? Mas você fez vai toda a atender diferença. aquelas mesmas, você vai atender aquela, e começou a colocar ordem, né? Então é necessário uma ordem, né? A hierarquia serve muito para isso, para se colocar ordem nas coisas, né? Então, é, Não ter poder sobre o outro, né? A sim, gente tem mania de olhar a hierarquia e falar assim, nossa, hierarquia, hierarquizar as coisas, quem está em cima tem sempre mais poder, né? Na verdade, na constelação, a gente trata a hierarquia como responsabilidade, né? uhum, Aquele papel que você tem, você vai ter que ser responsável por ele. sim. E para a gente poder se colocar no nosso lugar, né? Para que a gente não misture os lugares, né? Eu não entre num lugar que não é meu, né? Eu acho que o importante da hierarquia é muito isso mesmo, para que eu consiga me localizar no mundo mesmo, né? Assim, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, né? Dentro da minha relação, né? Perceber que em cada espaço desse eu tenho um lugar dentro dessa hierarquia, né? Sim. E muitas vezes a gente vai embolando muito isso, né? Então é importante na hierarquia a gente olhar para isso, né? Uma outra lei que a gente fala do pertencimento, né? Que é onde a gente vai olhar para essas inclusões, né? Olhar não é aceitar, né? A gente vai começar a olhar com cuidado, né? Com o que demanda naquela situação, começar a olhar para essas exclusões, né? Essas exclusões normalmente vêm de traumas, né? Vêm de dores, são coisas difíceis de serem olhadas mesmo, né? Eu não excluo nada à toa, né? É. Sempre vai ter uma informação ali, então a gente tem muito cuidado para olhar para isso, né? Para como trabalhar isso, né? Mas a gente percebe que é importante também, né? O que a gente vê assim nas constelações é que sempre que uma exclusão não é vista, né? Outra coisa vai entrando ali para ser compensada, né? Começa a ter as compensações e as compensações elas trazem uma desordem, né? Elas não funcionam, né? Elas funcionam durante o tempo e depois passam a ser disfuncionais, Isso. né? E não é sobre pegar as situações de pertencimento, por exemplo, e enfiar água lá abaixo de ninguém, Sim. sabe? Fulano tem que pertencer, já que ele cruzou a sua história, mesmo gerando um trauma, ele pertence. Então você tem que dar um lugar, porque senão sua vida não vai pra frente. Aí vira doutrina, Uhum. né? Aí começa a doutrinar o outro, o que ele tem que fazer com a vida dele, sabe? Não, é cada um. O papel do terapeuta não é chegar e curar o outro, né? Praticamente, mas oferecer ajuda para que a cura aconteça através dele. Uhum. A gente não fica preso muitas vezes num papel de salvador, de herói, que para a constelação isso cai por terra. Né? Não existem salvadores, não existem heróis. Sim. Né? Existe naquele momento você cruzando uma outra história e fazendo aquilo que você pode fazer por ela. Né? E no caso do pertencimento, é outro lugar também que muita gente já chega e fala assim: não vou constelar porque me obrigam, sabe, a estar em lugares, a olhar Uhum. para minha Olhar família, a para algo que eu não olhar quero para minha olhar, né? história e incluir. Sim. Simplesmente incluir aquilo, né? Uhum. Como que eu vou incluir um cara que me fez tão mal, Uhum. sabe? Uma mulher que me traiu, ou um irmão que me passou a perna, sabe? E não é sobre chegar e falar assim, nossa, é preciso que você faça esse movimento. O interessante é o como você consegue fazer esse movimento, até onde você consegue ir, Sim. né? E até onde você vai, o que que isso traz para você Uhum. de desenvolvimento humano, né? O que isso traz para você de desenvolvimento espiritual? O que que isso agrega no seu autoconhecimento? O que que favorece nos seus insights? E talvez esse seja um passo, né? Assim, é, eu pego a constelação, faço uma constelação, ela me leva para um novo lugar, um pequeno passo, para que aqui eu possa, através até de outras técnicas mesmo, dar o próximo passo, né? Sim, Assim, a gente vai dando pequenos passos, a gente não vai dar um passo gigante, né? A gente vai subir um degrauzinho ali, né? Daquela escadaria imensa. E aí eu posso utilizar de uma outra técnica, né? Nossa, isso aqui trouxe um despertar para eu fazer, sei lá, um retiro espiritual, né? Assim, começar a fazer terapia. Nossa, talvez fazer terapia, um acompanhamento terapêutico vai sim. ser importante para mim, né? Agora eu começo a me abrir um pouco mais para essa experiência, né? Então, A assim, gente acaba conhecendo pessoas que falam, já fiz terapia, já fiz de tudo, já fiz macumba, às vezes isso não resolve, né? É, E o sentido, muitas vezes, da constelação, ela vem, muitas vezes mesmo, ela vem como um último recurso, uhum, sabe? Já fiz de tudo, vamos tentar a constelação agora, né? Para solucionar o meu problema, sim, né? E é bom falar isso, a constelação, ela tem um foco na solução mesmo, ela não vai olhar para o problema e ficar abraçando ele o tempo todo, né? uhum, Por isso a gente tem algumas, por isso que é uma técnica que leva a gente a ficar com o que é, com olhar para a solução.
né? Só que esse olhar para a solução não é ela em si, é um olhar ainda, Sim. né? Eu vou olhar para aquela solução. Como eu me sinto olhando para aquela solução? Você não tá na solução ainda, né? Deixa É eu um caminho. experimentar. E a constelação vai ajudar a gente a experimentar esse lugar, sabe? Imagina isso aqui solucionado, como eu me sinto nesse lugar, Uhum. né? Eu posso olhar para essa solução e virar e falar assim, eu não consigo integrar ela agora, e tudo bem, Sim. sabe? Ela não vai chegar e falar assim, nossa, não, agora é o seu momento. É. Sabe? Você pagou pra ter isso e eu vou te entregar assim, e Você vai até esse você lugar, sim. vai até esse lugar, não E vai. você vai dar conta. E mesmo se for, não sustenta, né? Eu acho que Uhum. esse é uma dificuldade que tem muito grande também. A gente pode ver várias coisas na constelação. Eu mesmo, na minha primeira constelação, nessa que eu fui, acabei constelando nesse dia. Não, na segunda vez eu voltei para constelar. É, tem insights que vêm dela, Uhum. ainda, até Sim, hoje. sim também. É a primeira. Tipo assim, quantos anos atrás? 10 anos É, atrás. mais ou menos por aí. Né? Eu vou olhar e falar assim, Fênio, isso apareceu na minha primeira constelação. E eu constelei várias vezes depois. Né? Sim. É, eu lembro marcantemente da minha primeira constelação, né? Eu fiz com a Juliana aqui em BH, né? E assim, como na minha constelação mesmo aconteceu isso, assim, eu tava de frente para algo que eu não conseguia até lá, né? E a Ju falou assim, olha, se você não consegue, ok, vamos parar por aqui. Né? E naquele momento eu não conseguia mesmo, né? Dar mais um passo ali. E parei naquilo ali, né? E até hoje me vem isso, olha, realmente eu não estava pronto, né? E o tanto de coisa que eu fiz de lá para cá, né? O quanto que a gente já caminhou, o quanto que a gente já, né? Como a gente falou, constelou, fez terapia, fez, né? Vários Sim. é, Movimentos mesmo. movimentos de desenvolvimento mesmo, né? É, espiritual, desenvolvimento de autoconhecimento, né? Quantos cursos já fiz para me trazer num novo lugar hoje, né? E muitas vezes eu ainda me pego ainda naquele lugar, ainda pode ter alguma dificuldade, pode ter, né? Não é algo que vai solucionar Porque de tem isso, cara, tem né? essa. Vende-se muito hoje, né? Esse atalho, né? Sim. Alguém descobriu, alguém é ótimo, né? Alguém, vamos dizer, uma primeira pessoa descobriu, falou assim, nossa, autoconhecimento vende, e as pessoas têm uma dor, né? A gente discute em coisas de marketing, né? Uhum. As pessoas têm uma dor. Você vai falar sobre a dor, Você, e é um você. esqueminha, né? Você vai falar sobre a dor que elas têm, ou inventar também, que elas nem sabem que tem aquela dor, né? Uhum. Aí você vai falar para elas que elas têm aquela dor, e elas vão acreditar, né? Elas acreditam nisso, aí você vai vender uma Vende a solução, solução. Sim. né? E elas vão pagar o que for preciso para aquilo. Uhum. Que se tocou aonde? Na dor, Uhum. né? E pode trazer um conforto naquele momento, Né? né? Ela não vai E conseguir sustentar, o talvez. que eu acho que talvez seja mais complicado é isso mesmo, né? Não é a longo prazo. É um afagozinho ali, um carinhozinho naquela dor ali, que ela olha, nossa, mudou minha vida, né? E passa um mês, ela tá voltando para aquilo ali de novo, né? E, A gente que dá horas, a gente oferece muito trabalho de jornada, né? Eu acho sim. isso muito interessante por causa disso. Porque jornada não é viagem, né? Então, qual a diferença, né? É como se numa viagem a gente tivesse tudo programado mesmo. A gente viaja, a gente tem um hotel para ficar, a gente tem Uhum. Os lugares que a gente vai os lugares que eu visitar, quero visitar, para onde eu estou indo, né? como vai A ser, jornada né? simplesmente sai de casa. Sim. Eu não sei para onde eu estou indo, como eu vou voltar, né? Uhum. Então, o senso de jornada que isso me trouxe, né? Que eu aprendi no tarô e a constelação me trouxe também depois, né? Que é quando eu me abro para uma jornada de autoconhecimento, né? Realmente como eu vou percebendo o que eu consigo sustentar ou não a longo prazo, Uhum. né? E eu vou sustentando cada vez mais coisas a meu respeito. Sim. Vou aprendendo cada vez mais a ficar com o que é. Uhum. E não é uma facilidade. Vai se Não integrando cada é. vez Tem mais, dia né? que eu vou acordar e vai ser difícil acordar, Sim. né? Só que agora, esses dias eram muito mais extensos, né? Às vezes eu me perdia nesses dias totalmente de mim, né? Do meu Uhum. eixo, né? Talvez eu consiga viver isso. Mas em algum momento eu sei do meu dia mesmo, às vezes, eu vou começar eu aprendi a me observar, Sim. né? Então, Eu consigo me trazer para o centro consigo me trazer mais para um rápido um lugar que eu pouquinho, não né? vou estar massacrando nenhuma emoção, não vou estar. Que tem essa ideia de iluminação também, né? Uhum. Eu quero evoluir rápido, eu quero entender rápido os meus motivos, eu quero resolver. Para quem não sabe, eu tô passando por um luto agora, né? Eu falei com a minha terapeuta, que a minha mãe faleceu,
E eu falei com a minha terapeuta um dia assim, é muito ruim, eu quero que acabe logo, sabe? Sim. Aí ela falou comigo assim, nossa, luto de mãe é o que mais demora. Vai indo aí. Que eu tava vindo pra cá, eu tava conversando com o Diogo também falando sobre isso, né? Eu percebi que vão ter momentos, vão ter datas que eu Uhum. vou sentir mais, né? Não é passou por aquilo, acabou, E né? muito que eu escutei na época que ela morreu foi tipo assim, pra você é mais fácil, né? É verdade. Né? Você já é É, todo você já é espiritualizado, desenvolvido, espiritualizado, você sabe que ela tá bem, né? né? Ou não, mas não vai ter notícia dela, né? Você Você sabe o que é já que é constelador familiar, acontece. você não tem nenhuma questão com ela, acredito, né? Então vai ser mais fácil pra você. Mesmo realmente olhando pra minha história e pra dela, eu percebo que a gente não tinha tantas questões, mesmo assim, Uhum. mais entre eu e ela, né? A gente conseguiu, não só na nossa relação, mas também a minha mãe interna. A gente vai Sim. falar depois, nos nossos próximos programas aí, o que que seria isso, né? Então eu consegui ressignificar bastante esse lugar. Mas existiam partes minhas e existem que vão sentir falta. Uhum. Vão sentir falta da ligação, vai sentir falta no Dia das Mães. Então, ou seja, o que que eu quis trazer com isso? Que não é que seja mais fácil, mas é mais possível. Que não se trata de ser mais fácil ou mais difícil, né? Uhum. Mas o quão possível é, muitas vezes, a gente viver aquela situação. Faltou a gente falar de uma lei? Tá, faltando uma ainda. Sim, Né? A gente falou da hierarquia, a gente falou do pertencimento e ficou o equilíbrio também, né? isso. Que é, Que é onde a mulher mais sofre quando a gente vai falar do equilíbrio nas relações, né? sim, é perceber exatamente isso, né? Que as relações elas têm que ser equilibradas, né? Não é ter que ser, né? Tem que ser é forte, né? Mas as relações para elas se aprofundarem, a gente tem que estar sempre olhando para o equilíbrio. Né, para minha relação com o Ed aqui como sócio, a gente tem que ter uma relação equilibrada, né? Não é nem só o Ed que dá, né? Não sou só eu que dou também, né? Então a gente se equilibra nisso, né? Umas vezes é Sim, o Ed que vai dar um pouquinho mais, umas vezes sou eu, né? Umas vezes ele vai ficar mais recebendo. Até por isso, né? A gente tem momentos que a gente vai estar mais fragilizado, tem momentos que a gente vai estar com mais energia, né? Então assim, é perceber que a gente vai mantendo esse equilíbrio na relação, né? Então, toda relação que a gente queira que se aprofunda, né? As nossas relações afetivas, nossas relações profissionais, que são relações mais duradouras, né? É, esse equilíbrio ele é importante, né? Quando a gente vai tendo uma relação em que vai sobrecarregando demais um, né? Um está sempre dando demais, né? A gente vai percebendo que eles vão se tornando cada vez mais distantes, até que em algum momento essa relação tende a se romper, né? Mesmo que pode durar isso dias, semanas, anos, mas elas vão ficando cada vez mais distantes, né? A gente vai percebendo as pessoas se distanciarem, é muito comum a gente ver isso, né? De como que a relação entre uma pessoa e outra, mesmo que elas estejam juntas, elas não são mais. e eu falei que é o lugar onde o papel da mulher mais sofre, que é justamente nesse lugar que, Uhum. na relação afetiva, não existe uma hierarquia, Assim, entre o né? homem e a mulher e Não o existe homem e o alguém que homem, né? está Mulher e mulher. acima e alguém que está embaixo, né? Sim. Existe igualdade ali, ela é Uhum. igualitária, Uhum. né? Homem, mulher e mulher, ou seja, em qualquer relação na sociedade, né? Geralmente, Sim. mesmo que a não ser que um tenha mais, mas a gente vai, é um outro caso. Mas no nosso caso aqui, por exemplo, que é 50-50, a gente também tem responsabilidade, só que a gente vai aprendendo igual você falou, né? A fluir dentro Uhum. disso. Só que, historicamente, culturalmente, existia uma hierarquia, né, nas relações, onde o homem ocupava um lugar e a mulher ocupava outro, que era inferior, Uhum. né? Então, A submissão, né? Que a gente chama muitas vezes isso, de a gente tem submissão. essa, e a gente fez um, um grupo ontem, né? É, que tinham só mulheres e foi muito interessante o grupo de estudo Sim. sistêmico que a gente tem, né? Uhum. E daí nesse grupo a gente pôde aprofundar um pouquinho dentro da história das mulheres que vieram antes, né? Como que elas sussurram ainda as coisas que elas precisavam aceitar e que as mulheres hoje não precisam. Mas Uhum. também tem uma angústia de não saber como lidar daqui para O que que eu frente. faço agora? Aí nessa angústia vai aparecer alguém e vai virar e falar assim: as relações têm que ser assim, assim, assado. Sim. Né? E aí que mora o perigo. Por Te quê? dá o caminhozinho pronto Ela ali. não tem que ser assim, assim, assado. Né? Uhum. Relação é construída. Relação são duas pessoas, né? Existe eu e existe você construindo um nós. Quem é esse Uhum. nós? Aí chega uma quarta pessoa que vira uma quarta parte, né? Eu, você e o nós, que interage com ou eu ou com você e fala, o nós é assim, Tem que ser dessa forma. né? E vai dar merda.
né? Sim. Não tem jeito de não dar. Uhum. Então, a constelação ela também pode auxiliar nesse processo, né? Então, a gente está indo aí pro finalzinho. Vamos responder essa pergunta? Por que não fazer a constelação familiar? Sim, eu acho que a gente falou muito isso, né? Assim, Sim. que a gente tem muitas coisas que levam a gente não fazer mesmo, né? Que eu acho que é conhecer a técnica é importante, né? Se eu não conheço, não faço, né? Não cai lá direto, né? Não conhecer o constelador, né? Se eu estou A procurando, dica é conhecer o constelador e ir como participante, sim, sim, né? vai conhecendo a técnica ali, né? Que você vai tendo contato mesmo, né? E vai experimenta outros também, né? A não ser que você goste muito, nossa, eu gostei muito dessa pessoa, né? Sim, sentir aqui já, já trazer a E questão. isso é comum de acontecer, né? Na Uhum. primeira vez que eu tenho um contato, eu falo, nossa, eu gostei muito dessa pessoa, acho que vai, eu tenho uma confiança nela, né? Se sentiu bem, ok, mas experimente, né? É legal a gente experimentar antes da gente cair numa constelação, né? Uma outra coisa também que eu acho legal, que a gente falou dela, né? É, é a de não querer procurar atalhos, né? Se não vá na constelação querendo resolver todos os problemas da sua vida, né? Assim, eu vou constelar e pronto, minha vida vai mudar da água para o vinho, né? Ela pode até mudar da água para o vinho, mas é um processo, né? Ela não vai, E tenha uma bagagem, um suporte terapêutico, sim, né? Com terapeuta, com psicólogo ou com psiquiatra, seja fazendo algum tipo de acompanhamento terapêutico, porque uhum. vai fazer sentido você fazer a sua constelação familiar. Muitas vezes a própria constelador pode ser esse suporte terapêutico, né? Pode olhar com ele também, né? A gente, né? Nós estamos aqui, a gente dá esse suporte terapêutico, né? E quando a gente sente que a gente não pode dar, a gente tem que indicar também, né? Precisa indicar, precisa chegar e falar É, assim, não, eu não faço esse tipo de trabalho, mas sim. eu sei quem faz, eu posso te ajudar. Nossa ideia nesse podcast, inclusive, é trazer outros convidados, né, Ed? Que Teremos outros é. convidados, o papo de terapia, já falando só de constelação familiar, não, tá? Sim, a gente vai falar de terapias, né? O Papo de Terapias vai trazer outras Vai experiências, trazer. que é muitas vezes o que a gente indica mesmo. Olha, que tal? Por que você não faz um Sim, acompanhamento terapêutico com um psicólogo mesmo, né? A gente desse vai. lugar, né? Cada pessoa vai tendo uma necessidade diferente, né? Então, assim, a gente também nós não somos os únicos, né? A gente vai trazendo outras coisas que a gente sabe que pode funcionar, né? E uma dica de ouro também é a seguinte: conheça a constelação e solte a constelação, sabe? Uhum. Não pega ela pra resolver tudo, pra Sim, ser fechar seu tudo norte, né? bonitinho, pra ser o seu norte, pra ser é, a sua doutrina de vida. Não faça isso, sabe? Uhum. Conheça a constelação e vai pra vida, Sim. sabe? Considere, pega o que tem que, leva pra sua terapia, faz aquilo que você tem que fazer e vai pra vida. Vai vivenciar Vai aquilo, né? Vai experimentar, vai pra experimentar. experiência, ver como que aquilo favoreceu a sua Sim. experiência, sabe? É, o interessante da constelação é que eu acho é justamente não prender a pessoa naquele lugar, Uhum. né? Sei, a constelação em si, ela só vai te ajudar aqui, Sim. sabe? Agora vai, leva pra vida. Até porque é importante a gente experimentar, né? A gente vai sempre falar da experiência, né? Assim, a gente não vai fazer nada diferente desde que a gente não experimente, né? Então, assim, a experiência, né? Aquela frasezinha lá que fala do jovem chegando lá pro mestre, mestre, como é que eu faço boas escolhas? Ele fala, Mais é, escolhas. más escolhas, como é que eu tenho, na verdade é o contrário, né? Como é que eu tenho, esqueci. Ele fala, más escolhas, como é que eu tenho boas escolhas, mesmo, como é que eu faço, é, Pra não ter mais escolhas. aí ele fala, isso, primeiro você tem que fazer as más, né? Sim. Assim, Acho que o intuito da história, fechando a história, é você vai fazer mais escolhas, né? Pra... não, lembrei, como é que eu faço para fazer, lembrei, Lembrou não, esqueci. jogo? Lembrei, esqueci. Eu lembrei, mas já Eu esqueci. lembrei, mas esqueci. Fiquem pro próximo programa, a gente vai lembrar dessa história e a Que gente a vai gente contar traz. pra vocês a história do mestre. Fugiu, e é isso. Ai, ai, a gente aceita porque a gente não tem compromisso nenhum com a perfeição. É, é por E nem de aí. lembrar de tudo, e nem de fazer, justamente que a gente integra justamente essas partes, né? A gente, quando até grava vídeo, eu adoro postar Sim, quando a gente erra, assim, tudo. os Porque nossos todo erros mundo, a de gente vê tudo gravações, né? bonitinho, né? E acha Aham. que não, e a Flui gente tudo tão erra. tranquilinho, né? A Não gente é esquece as assim, coisas, né? né? A É, vida não é o Instagram, mas está lá também. sim. Então é isso, né, Ed? Eu acho que legal a gente falar, né, do propósito da Horus, né? O propósito do papo de terapias, né? Que
que esse podcast, o videocast que a gente está iniciando É. é muito, né, de trazer essa. De uma forma acessível para as Sim. pessoas, né? Nós vamos ter convidados a Andréia Castro, eu acredito que seja próxima, que também é Aham. consteladora, terapeuta, massoterapeuta, né? Então ela vai trazer outras visões, Sim. né? A gente vai ver pessoas, a gente vai perceber gêneros diferentes, visões de mundos diferentes, né? E Outras outras experiências, né? experiências, a gente poder Outras interagir nesse papo vivências. para favorecer é, a terapia de cada dia. Né? Que a Exatamente. terapia ela não é só dentro do consultório, ela não é só dentro de uma constelação familiar, ela Ela vai não é uma além receitinha de disso. bolo e é só aquela Isso. que funciona. E ela não vai te Essa é boa, salvar, aquela é ruim. Não, a né? nossa ideia aqui é exatamente a gente. A terapia vai te acompanhar, ela Sim. vai ser o suporte, ela vai talvez ser o lugar seguro para experimentar, né? E Uhum. precisa ser seguro mesmo, né? Então é isso. Se você sentiu o chamado, faça a constelação familiar, né? E os porquês de não fazer, acredito que a gente tem respondido alguns deles. Se tiver dúvidas, pode mandar pra Sim. gente, né? A gente fala mais sobre o A gente tema e convida traz vocês mais. também para conhecer, né, a Sim. Horus Terapias, os nossos grupos de constelação, né? Nosso Acompanha a grupo de gente estudo no. sistêmico, né? Que está aberto para quem quiser entrar Sim. ainda. Então, A é gente tem a agenda, isso. né, de grupos de constelação. Quem quiser, quem tiver interesse, conhecer, eu só quero ir lá ver, tudo bem, né? A gente tá sempre aberto, vai ser um prazer ter você com a gente lá também, né? Segue a gente no Instagram, se acho que vai pro YouTube também, né? Esse É isso. vídeo, então se inscreve no canal do YouTube. é, E a gente vai estar sempre trazendo pessoas diferentes. Quinzenalmente vai ter pelo menos até dezembro a gente vai estar aí com vocês. Tá bom? É isso. Foi muito bom estar com Foi você. um prazer estar com você, Diogo É Cajati, isso. mais uma vez, Começando esse papo de terapia, né? começando esse projeto. Né? E a gente É vai isso. falar de várias terapias, Sim. né? A gente vai falar não só de constelação familiar, a gente vai falar também de tarô, a gente vai falar sobre psicoterapia, a gente vai Uhum. falar sobre A musicoterapia, né? a Ah, sound healing, né? Com o Renato. sim. Então a gente vai ter aí convidados trazendo algo novo sempre, mas não que seja totalmente novo, né? Mas uma visão nova. Uhum. A gente quer que as pessoas que tenham acesso, que seja acessível, sabe? Que não seja algo tão assim dentro de um lugar, né? Ou seja, dentro de um lugar que a gente Sim. possa viver, tá bom? É isso. É Foi ótimo isso. estar aqui. Até o próximo Até o programa com próximo. Papo de Terapia. Bye, bye. Tchau, tchau.